dizer se você vive ou convive com teu filho ou os teus filhos? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Você vive ou convive com seus filhos? Venho com esse tema justamente pela reunião de pais de fim de ano. A gente faz aquele balanço do ano todo, a gente está na época de final de ano, época boa para fazer isso, né? Eu me peguei com esse questionamento. Bruna se formou e aí eu fiquei pensando, nossa, eu pisquei o olho e ela cresceu. O tempo voa, né? Pai e mãe sabem bem do que eu estou falando. A gente ouve muito isso, inclusive. Desde a gravidez até. E aí eu venho e resolvi trazer para vocês esse questionamento também. Vocês sabem qual é o bem mais precioso para os nossos filhos hoje em dia? Sabe? É o tempo. É o tempo para eles voa também. É o tempo passa. Quando você vê, teu filho já está aí, pré-adolescente, cheio de dodóis, às vezes da infância. Qual é o adulto que não vai para terapia tratar questões da infância? Pois é. E aí hoje nós, como pais e mães, né, nos vemos com a responsabilidade de tentar minimizar os dodóis que a criança vai ter quando for adulta. A gente sabe que boa parte da responsabilidade de como vai ser a forma de encarar o mundo desses pequenos está na criação, está dentro de casa. E aí eu trago algumas questões para vocês pensarem junto comigo. Até que ponto a gente não terceiriza a educação dos nossos filhos? Até que ponto a gente não coloca a responsabilidade da educação, da disciplina, que seja da disponibilidade de tempo dos professores da escola para tomar conta de questões que deveriam ser resolvidas em casa? A casa é a base de tudo, a família é a base de tudo. E eu fico pensando um pouquinho na minha história, e eu fico pensando um pouquinho na história das crianças que eu conheço, ou dos casos que a Bruna conta de escola, de crianças que ela brinca. Eu falo, gente, hoje é tão difícil, né? Algumas coisas que são básicas, que nós pais falhamos pra caramba. Hoje você saberia, eu vou te fazer algumas perguntas e você para pensar. Hoje você saberia me dizer qual é o tamanho da roupa e do sapato que seu filho usa? Qual é a brincadeira favorita dele? Eu vou falar dele, gente, mas é ele ou ela, né? Qual é a brincadeira favorita dele? Se hoje alguém te ligar e te falar assim, eu tô comprando um presente pro teu filho agora, eu preciso saber o que ele gosta. Você saberia dizer o que vai agradar? É assim, certeiro, vai agradar. Você sabe dizer qual é a facilidade, qual é a dificuldade do teu filho na escola? Você sabe me dizer quais são os melhores amigos dele, mesmo que ele tenha 2 anos na escola? E você sabe me dizer qual é a rotina dele na escola? Se ele apanha, se ele é da criança que bate, se ele é da criança que se cala, se ele é uma criança que gosta de brincar de pique-pega ou de carrinho na escola. Quais são os pesadelos e sonhos que seu filho tem à noite quando ele dorme? Você sabe me dizer quais são as alergias e quais são as coisas os remédios para dar quando seu filho adoece? Você sabe qual é o nome do pediatra do teu filho? Você saberia me dizer de pronto, assim, qual foi a última vacina ou qual é a data da próxima vacina que teu filho tem que tomar? Pois é, isso é só o básico, isso é só o início. E eu vejo hoje que muitos pais não saberiam responder boa parte dessas perguntas. E são perguntas bobas, né? E aí eu volto com o questionamento. Você vive ou você convive com teu filho? Na minha infância, as crianças brincavam muito na rua. As crianças brincavam de pique-pega, de pique-esconde, de bicicleta, de bola. Voltavam para casa assim no final da tarde, quando a mãe já estava esgoelando de gritar, mandando tomar banho para jantar. E hoje em dia as crianças não têm mais essa possibilidade. Infelizmente, as crianças não têm a liberdade para ser criança como a gente teve na nossa época. E aí as crianças acabam passando muito tempo em casa. E na rotina corrida hoje em dia, e com a tecnologia, né? Celular, e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp. Os pais têm muito pouco tempo livre para passar com os filhos. Com a rotina de trabalho, com as coisas do jeito que são hoje em dia, a gente tem muito menos tempo em casa e muito menos tempo com a nossa família. E qual é a qualidade do tempo que a gente passa com eles?
Você se pega perguntando isso às vezes? Eu me pego. Eu confesso que eu me cobro muito isso. E eu acredito que todo pai e mãe faz o que realmente acredita que vai ser melhor para o filho. Eu não acho que pais ou mães que são ausentes fazem isso de caso pensado e conscientes de que são ausentes. Mas é um fato. Hoje a maioria dos pais e mães não tem tempo para se dedicar para a família, para os filhos da forma como deveriam. E eu estou incluindo aqui pai e mãe porque mesmo hoje a gente ainda vivendo numa sociedade muito patriarcal, onde a responsabilidade de boa parte da criação ainda é colocada sobre a mãe, essa responsabilidade é do pai e da mãe, não é só da mãe. A mãe não fez o filho sozinha. E infelizmente a mãe acaba sendo sobrecarregada. E fica assim um buraco, fica assim uma falta, uma ausência do pai, da presença paterna na criação, né? Aproveita, mãe, manda aí pro teu marido esse vídeo, para ver se ele pensa um pouquinho também em tudo que eu estou falando. Hoje é tão difícil a gente ouvir casos de pais que sentam com os filhos para brincar, para desenhar, para jogar bola, para brincar de boneca, para fazer qualquer tipo de brincadeira lúdica, um tempo de qualidade com o filho. Hoje é difícil a gente ver pais que realmente têm diálogo em casa com os filhos. E eu não sei, nessas horas eu me acho meio surtada, porque talvez eu goste de falar muito mesmo, não sei, eu sou muito curiosa, mas eu gosto de pensar que minha filha sabe que eu participo da vida dela. Eu gosto de saber qual é o nome dos coleguinhas, qual é a brincadeira que eles fazem na escola. Todo dia quando eu busco ela na escola eu pergunto, e aí, o que você fez hoje? E aí, você foi pro parque? E o lanche estava bom? E o que seus coleguinhas lancharam? Você comeu lanche de algum coleguinha? Algum coleguinha pediu seu lanche? Nos casos de briga com um amiguinho que sempre tem, né? Fulano de tal não é meu amigo mais, fulano de tal me bateu, não sei quem me empurrou, a tia brigou comigo. Eu gosto de sentar, conversar. Eu acho que tem lições valiosas que a gente dá com o exemplo e algumas a gente dá conversando. Todos os dias a gente tem que batalhar para ser um pouquinho melhor. E isso não significa ser perfeito. Inclusive eu até gosto de, sabe aquelas fases onde a gente está com a cabeça cheia, a gente está cheio de trabalho, ou a gente está estressado, está irritado, ou no caso da mãe está de TPM, e a gente não está com saco, com paciência para nada. Pois é, nesses dias eu chego para a Bruna e falo, olha, então, sabe o que é? Mamãe hoje está no mau humor do cão. Mamãe hoje não está afim de conversa, eu não estou afim de brincadeira, eu não estou afim. E me desculpa. Mas é um dia ruim que vai passar e amanhã vai ficar tudo bem, amanhã a gente vai brincar, conversar, desenhar e vai passar. Desculpa, mamãe, não é nada com você, é coisa de adulto mesmo e é vida que segue. Eu gosto de mostrar pra ela que eu também não sou perfeita. Ela vai crescer se cobrando a perfeição, ou ela vai crescer me colocando num pedestal como se eu fosse assim, o ser que não erra. E ela vai acabar algum dia se cobrando isso, seja ela sendo mãe ou seja ela na vida adulta, de uma maneira geral. E eu não gostaria disso para a vida dela. Então hoje a gente vê que muito mais crianças no psicólogo. Isso é bom, sinal de que os pais estão mais conscientes de que apoio emocional e um suporte médico, psicológico é importante. Mas ao mesmo tempo me faz pensar até que ponto as crianças não precisam de mais apoio emocional de um psicólogo, de um psicopedagogo, porque elas não estão tendo algumas bases em casa. Até que ponto realmente nós estamos dando o nosso melhor. E eu acredito sim que principalmente a maternidade, eu posso falar como maternidade porque eu não sei como é a paternidade, mas a maternidade é uma constante autocobrança de ser o melhor que você pode. Você está sempre se perguntando se você está fazendo tudo que você pode pela criança. Mas às vezes a gente se pega se cobrando muito o brinquedo, se cobrando muito o dinheiro, a escola, o balé, enfim, a atividade física.
E a gente, nesse meio tempo, na rotina, a gente se esquece que os detalhes são muito mais importantes. Seu filho daqui para amanhã pode não lembrar que você deu para ele o brinquedo mais caro no Natal, mas ele vai se lembrar daquela noite de sono que ele acordou e te pediu para ir para sua cama e você negou. E eu sempre penso assim, às vezes aquele colo que a gente não deu, aquela noite na nossa cama que a gente negou, aquele choro, aquela queda que a criança chorou e a gente fingiu que não viu, e como tantas outras coisas, vão ficar na cabeça da criança e vão marcar. E o tempo vai passar. E um dia você pode acordar e ser tarde demais. Um dia você pode acordar e teu filho já ser um adulto que acredita que a relação de vocês é uma relação vazia, é uma relação de abandono, ou é uma relação de ausência. Tem coisa que a gente ainda trata e ainda arruma, mas tem marcas e lembranças que não vão se apagar. Então vamos nos preocupar mais com a qualidade do tempo que a gente passa em casa com nossos filhos. Vamos começar a ter essas perguntas que eu fiz, a resposta dessas perguntas na ponta da língua. E não porque a gente acha que tem que ser assim, mas porque a gente sente que é o melhor para os nossos filhos. Eu acredito que nenhuma mãe quer chegar no futuro e se deparar com a ausência do filho, ou com uma relação vazia, ou com não participar. Ninguém quer isso. Então vamos hoje. A base está no agora. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o que eu trabalho, que é a fotografia. Porque eu sempre penso que cada microsegundo é uma recordação, é uma lembrança. E eu sempre penso nas histórias que nossos filhos vão contar da infância deles, quando eles crescerem. Quais são as suas histórias de infância? Como foi a tua relação com teus pais? Você está fazendo muito diferente deles? Ou você está repetindo a história, mesmo que sem perceber? Então é isso, o vídeo hoje foi longo, foi um desabafo, eu tenho pensado muito nisso. Acho que chega final de ano a gente realmente faz um balanço geral, né? E eu proponho para vocês esse questionamento. E aí eu peço um favor para vocês. Coloquem aqui para mim nos comentários. Qual a maior lição que você aprendeu até hoje com a maternidade ou a paternidade? Tem alguma coisa que eu disse aqui no vídeo que fez algum sentido para vocês? E caso você seja mãe e esteja vivendo uma relação complicada com o pai, onde o pai não está sendo presente como você gostaria, como a criança precisa, entregue esse vídeo para o pai, bota ele para pensar um pouquinho e vamos tentar construir uma geração aí mais saudável emocionalmente, com mais boas histórias para contar sobre a infância. Menos celular, menos TV, menos tecnologia e mais abraço, mais gargalhada, mais brincadeira junto, mais corpo a corpo, ó, mais calor humano. Tá bom? Vamos pensar nisso? Então tá. Um beijo pra vocês. E ó, eu não tô vindo aqui pregar como de perfeita. Eu tô vindo aqui compartilhar com vocês um questionamento. Tá bom? Então um beijo. E até o próximo vídeo.